Boa tarde para os integrantes da equipe Tempo Real. Lídia Brito. Boa tarde, Joelson, Elivaldo. Boa tarde a todos que nos acompanham. Lídia Brito, perto dos seus dias de glória. Elivaldo Barbosa, boa tarde. É isso, Joelson. Boa tarde. Lídia, boa tarde a você que segue nos acompanhando. Muito bem. Vamos começar com a reportagem justamente dela, Lídia Brito. Prioridades absolutas. Claro. Certo? Lídia vai trazer informações para nós sobre o governador Wellington Dias, que tem uma agenda, Lídia, anunciada, ou pelo menos está agendada, com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Existe uma preocupação dos governadores dos estados com essa história de preço de combustíveis. E o assunto volta a ser debatido com o Senado, né, Lídia? E o governador falou, Joelson, hoje pela manhã com o presidente do Senado, reforçando aí a necessidade dessa agenda para que eles possam discutir a questão, né, do aumento do preço dos combustíveis. O governador reforçando aquela proposta do Fundo de Equalização dos Combustíveis e pediu até coragem aos senadores para aí modificar aquela proposta que muda as regras, né, do ICMS, que já foi aprovada pela Câmara Federal. Vamos acompanhar. O governador Wellington Dias participou da inauguração do prédio anexo da Secretaria de Planejamento. Com a ampliação do espaço, ele avalia que será prestado um serviço de melhor qualidade à população. O objetivo é trabalhar, de um lado, uma estrutura física adequada. Nós estamos trabalhando um modelo, inclusive, de mini centros administrativos, que são centros integrados de administração e cidadania. Aquilo que antes era o espaço cidadão, a gente traz também nas cidades a estrutura de atividades do Estado. E o objetivo de tudo isso é um Estado mais eficiente para prestar melhores serviços. Durante o evento, o Wellington Dias falou dos desafios para a elaboração do orçamento de 2022 diante da crise que afeta o país. Nós temos, nesse instante, uma situação em que a receita do Estado, ela se sustenta, mas ela se sustenta numa base que não é sólida no Brasil. No Piauí, por isso mesmo é que estamos trabalhando. Isso aumenta a produção, né, em várias áreas, aumenta a industrialização, aumenta a área dos serviços, ou seja, ter uma economia sólida. Lá na frente, qualquer que seja o câmbio, qualquer que seja a inflação, haverá um outro patamar de riqueza no Piauí. Em conversa com o presidente do Senado, o governador Wellington Dias reforçou a necessidade de criação do Fundo de Equalização dos Combustíveis e da aprovação da reforma tributária. Agora há pouco eu conversava com o presidente do Senado Federal, o senador Rodrigo Pacheco. Estamos tratando dessa pauta da reforma tributária com um olhar não apenas de um item que é o combustível, mas com um olhar voltado para a parte de ajudar no crescimento econômico. Esse fundo é que faz, por exemplo, o litro da gasolina vir para casa de R$ 4,50, R$ 4,60, que esse seria o preço normal, e assim os outros combustíveis. Mas temos que olhar o preço da energia, do gás, o preço dos remédios, o preço dos alimentos. O governador pede coragem aos senadores para enfrentar a crise no país, aprovando a reforma tributária. Nós reconhecemos que há elevada carga tributária sobre os combustíveis, sobre a energia, sobre o consumo. Qual é a solução? A reforma tributária. É ela lá que altera a cobrança desse tributo e passa a substituir pela cobrança, por exemplo, da tributação sobre lucro e dividendo, que é uma alternativa. Por que não querem isso? Porque é a tributação dos mais ricos. Você tira toda a classe média, a classe baixa, e aí quando vai para tributar os ricos, aí o Congresso Nacional não está tendo a coragem de fazer. Essa é a verdade. Bom, vamos lá, gente. Esse debate está tomando conta, né, do Brasil todo. A mudança aconteceu na Câmara, a Câmara aprovou essa mudança, o texto foi para o Senado e agora os governadores querem, né, fazer um diálogo. Revisão, né? Uma revisão dessa regra. Exatamente, Joelson, uma revisão. Então, o que acontece? O Senado recebeu lá o abacaxi e agora, antes de se posicionar, ele está ouvindo agora
está tendo a pressão dos governadores. Os governadores não querem perder receita, né? Porque se houver essa mudança, não é, Lídia? Os governos estaduais perderão receita do ICMS. Então, quem é que quer ter, num momento de crise como essa, as suas receitas reduzidas? Então, a ideia é de preservar o ICMS como está, qualquer alteração apenas numa reforma tributária. Muito embora, Lídia, eu percebi também que já há um pequeno recuo dos governadores, admitindo até um congelamento da alíquota aí por 6 meses, né? 3 meses, na 3 verdade, meses, 90 dias. É uma proposta de alguns governadores, Elivaldo, mas que não tem o apoio do governador Wellington Dias. Ele disse nessa entrevista que os estados não têm condições de realizar esse congelamento do ICMS, mesmo que por 3 meses, né, 90 dias. E ele coloca que nessa reunião com Pacheco vai defender mais uma vez a questão do fundo de equalização dos combustíveis. Pelos cálculos feitos pelo Conselho, o Concefaz, o que se coloca é que o combustível poderia ter uma redução significativa, retornando ali à casa de 4,50, 4,60, né? Uma redução bem significativa diante do preço hoje. Nas bombas aqui em Teresina a gente já encontra combustível de 7,29, né? Então, o governo afirma que essa proposta da Câmara não traz uma solução real para o problema, segundo o governador Wellington Dias, só resolveria esse fundo, que seria uma compensação com relação à flutuação do valor do barril do petróleo, né, que afeta aqui diretamente nos preços dos combustíveis no país, e a reforma tributária, uma reforma ampla e não fatiada, né, como coloca o governo Bolsonaro. Bom, Elivaldo Barbosa, hoje eu conversei com a liderança política local que está em Brasília acompanhando um momento importante para Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, que é a filiação ao PSD para disputar a presidência da República. Ele nitidamente vai disputar uma eleição, ou essa é a intenção dele e do PSD inteiro, disputar uma eleição contra Bolsonaro. Pode vir aí uma das questões, ou um grupo político que possa, enfim, para que ele possa fazer algum gesto de olho já nessas disputas para 22? Os governadores, por exemplo? O presidente do Senado é um balão de ensaio, né? Ele tem uma reputação em Brasília, no estado dele lá, Minas Gerais, onde ele foi eleito de forma surpreendente, é da nova geração da política. Então, é uma aposta, né? É uma aposta do PSD, que receberá Rodrigo Pacheco hoje, quarta-feira, e com isso um projeto eleitoral para a disputa presidencial do próximo ano. Há quem diga até que se o projeto decolar, bem, tudo bem, seria uma terceira via. Caso não decole, ele vai ser motivo de entendimentos com outras siglas, principalmente com o PT, ou até mesmo com os lados relacionados ao presidente Bolsonaro, para tentar aí uma composição. Porque o PSD, Joel, é engraçado, ele tem esse projeto eleitoral em torno de Rodrigo Pacheco, mas lá tem bolsonaristas de carteirinha. E tem também quem defende uma aliança do partido com o PT, com o ex-presidente Lula, né? Tem gente defendendo as duas bandeiras. E no meio, Rodrigo Pacheco entra no partido para tentar unificar e tentar viabilizar um projeto de candidatura própria à presidência da República. E ele que sinaliza, Joelson, aí busca esse diálogo com os governadores, né? Rodrigo Pacheco, todas essas manifestações que os governadores têm feito, ele tem dado um apoio, uma sinalização de que teria simpatia a essas propostas dos governadores. Já teve uma agenda, inclusive, agora. Isso, recentemente teve essa agenda com os governadores, dando sinais, Elivaldo, de que vai procurar um diálogo com os governadores diferente do presidente Bolsonaro. Ou seja, está ativo na política, né, Lídia? Salvou Luiz Carlos Reis, do PP do Rio Grande do Sul, onde ele ia ser indiciado na CPI da Covid, lá do Senado, ele de última hora, não, tira o senador é nosso aqui, isso não se faz, tirou ele ali de última hora. Então, ele não está assim parado, não. Politicamente, ele é muito ativo lá no Senado. Luiz Carlos Reis, que estava sendo acusado de utilizar notícias falsas durante uma sessão do Senado da CPI da Covid-19 e quase foi indiciado, constando lá como indiciado no relatório de Renan Calheiros. Mas vamos falar a respeito agora da agenda do governador no exterior. O assunto foi debatido hoje na Assembleia Legislativa. Qual é o compromisso de Wellington Dias em Glasgow, Elivaldo? Participar da COP26, a Conferência Internacional do Clima. Mas, para isso, ele precisa do aval da Assembleia Legislativa. Vamos acompanhar.
O governador Wellington Dias confirmou presença na Conferência do Clima, em Glasgow, na Escócia. Lá nós vamos estar apresentando pelo Piauí, dentro do programa Brasil Verde, um programa, não é, que tem por objetivo recompor matas ciliares, recompor matas que foram queimadas nos nossos parques. Estamos apresentando uma alternativa que já vamos ter celebração de parcerias com investidores, né, lá da Europa e de outras partes do mundo. Nós estamos abrindo editais para viabilizar. O Piauí vai seguir com outros estados na área do compromisso com o Acordo de Paris, o acordo que a humanidade tem que ter para evitar um desastre nessa área do clima. E no mesmo dia, a autorização para o governador participar da Conferência Internacional do Clima na Escócia foi examinada e aprovada na Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa. O próximo passo será o aval do plenário da Casa, que deve acontecer ainda esta semana. Na Comissão de Constituição e Justiça, os deputados aprovaram sem ressalvas a presença do governador na Conferência Internacional, de 6 a 15 de novembro. O Brasil vai discutir e apresentar um projeto chamado Brasil Verde, que foi elaborado com base num projeto aqui trabalhado pelo governo do Piauí, que é o Piauí Ativos Verdes. Então, isso é importante também que o governador ajude nessa discussão, independente de qual é a linha do governo, mas o país, é importante que o país ingresse nessa discussão da preservação do ambiente, das suas florestas, né? E esse projeto Piauí Ativos Verdes é um projeto importante para o Piauí, que serviu de referência para o Brasil na elaboração dessa proposta do Brasil Verde. A sessão na CCJ foi presidida pelo deputado Gessivaldo Isaías, que ratificou a autorização para a viagem internacional do governador. A Assembleia está autorizando essa viagem e que ele vai trazer para o Piauí boas perspectivas para nós atuarmos nessa questão climática. Tá, vamos só ver essa informação. Ele vai para Glasgow, né? É Glasgow, na Escócia. Que é na Escócia, tá? Então nós temos a viagem à Suécia, na verdade ele vai à Escócia. Escócia, exatamente. O governador Wellington Dias. Arivaldo, vai representando o Fórum dos Governadores. Exatamente. Dentro desse esforço, como ele mesmo realçou aí na entrevista, que mostra essa experiência do Piauí nesse restabelecimento dos ativos verdes e preservação de parques, matas ciliares, e que teve uma projeção aí regional e vai na comitiva do ministro, ou se integrar, na verdade não, vai se integrar à comitiva do ministro do Meio Ambiente lá em Glasgow, na Escócia, para exatamente participar da Conferência do Clima e tratar desses assuntos. Essa conferência, o esforço mundial, todas elas são assim, a última foi em Paris, na França, é exatamente para procurar reduzir o impacto dos gases de efeito estufa, né, de aquecimento global. O aquecimento global que está na mira desses estudos, dessas conferências, desses acordos. Agora falta o mundo colaborar, né?